Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Eu sou o Henrique, eu estou aqui com a aba em São Tomé das Letras, Minas Gerais. E esse vídeo é para explicar um pouquinho do projeto, como ele está agora. Eu vou falar especificamente para o grupo de São Tomé das Letras, mas ele vai servir para todos os grupos regionais também, que a gente está formando, né? Tá? Então, esse projeto se relaciona à construção de uma rede de comunidades intencionais, de uma rede de ecovilas e de projetos parceiros, de coletivos parceiros, que comungam de alguns princípios fundamentais, né? Faz 10 anos, mais ou menos, que eu penso sobre isso. E ano passado a gente desenhou esse projeto de uma forma mais concreta, junto com o Daniel, com o Dan, e a gente chegou a iniciar a tentativa de formar uma ecovila no Rio Grande do Sul, que seria a primeira ecovila do projeto. A gente fez parceria com a proprietária da terra e eu e a Aba, que é minha companheira, a gente foi morar nessa terra, né? A proprietária iria passar a propriedade da terra para a associação que a gente estava criando e iria receber esses valores da venda da terra aos poucos e tal. Mas aconteceu um desgaste nesse processo, né? A gente acabou, de forma ingênua, a gente acabou não fazendo esse contrato formal com a proprietária antes de ir para a terra e a proprietária desistiu do processo, né? Isso causou isso causou, enfim, o que aconteceu? Eu e a Aba, a gente decidiu então sair do sítio para reestruturar o projeto. E o Daniel, ele resolveu não seguir o caminho comigo mais, né, com relação ao projeto. E o que aconteceu então? Eu e a Aba, a gente decidiu deixar todas as nossas coisas, os nossos móveis, né? A gente vendeu, doou tudo que a gente tinha de bens da casa, eletrodomésticos e tal. E a gente saiu com o nosso carro fazendo uma viagem. A gente estava em viagem pelo Brasil. A gente já passou em Garopaba, ali em Santa Catarina, já passamos em algumas regiões do sul, em São Paulo, ali, na Serra da Mantiqueira, no início da Serra da Mantiqueira, em São Paulo. E agora a gente está em São Tomé das Letras, né? A nossa ideia é ir até o ENCA, o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas no Ceará, que é em julho. Então a gente está fazendo uma viagem conhecendo várias pessoas, conhecendo vários biomas do Brasil, várias oportunidades de compra de terra de forma coletiva, conhecendo comunidades que já existem, conectando pessoas para que a gente possa desenvolver esse projeto de forma mais coletiva agora, né? O projeto da rede de ecovilas. E a gente vai usar o Instituto Saíra, que é uma organização sem fins lucrativos que foi criada em 2021, mais ou menos ali no início da pandemia, para fazer essa gestão de forma mais coletiva, né? Todas as pessoas, todos vocês estão convidadas e convidados a participar do Instituto Saíra, tá? A entrar no Instituto Saíra, não tem custo financeiro nenhum. Porque a ideia é que o Instituto Saíra, a gente forme um círculo, um comitê dentro do Instituto Saíra para a gestão macro desse projeto. Tudo que for de forma geral, a gente pode fazer através do Instituto Saíra, que tem um CNPJ. Então a gente vai abrir uma conta bancária, por exemplo, para receber doações e recursos, né? Para a gente criar um fundo para o projeto, né? Porque a gente pretende... a gente tem um objetivo de dentro de alguns anos a gente conseguir ter dinheiro suficiente para comprar uma grande área de terra para ser uma espécie de capital do projeto, né? Onde todo mundo, todas as ecovilas parceiras, todos os projetos parceiros, as ecovilas que a gente for formar, possam usufruir dessa área, por exemplo, né? A outra missão desse comitê seria fazer a integração dessas comunidades, né? Seja através de um festival, que a gente possa fazer um festival de arte, que passe por essas comunidades periodicamente, né, uma vez por ano ou a cada 6 meses, seja através da criação de mecanismos online para a gente conectar, né, seja através de trocas de recursos entre essas comunidades, de intercâmbio de pessoas, né, pessoas de uma comunidade poder morar em outra, trocar cotas de uma para outra, por exemplo, né, então
esse tipo de coisa. E também protocolos de crise, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo um período bem complicado com relação às mudanças climáticas, por exemplo, a questão geopolítica do mundo, que pode fazer com que, de repente, algum território fique até inviável a permanência de pessoas em algum território de alguma ecovila parceira. Então, como que a gente pode se ajudar, né? Como que, eventualmente, as pessoas podem ser recebidas em caso de crise? Como que a gente pode fazer? De repente, a gente pode ter um fundo também para isso, né? Então, essa gestão macro seria feita através desse comitê, né? Da Rede Ressoar, que é o nome que a gente está dando para essa rede, Rede Ressoar. E além disso, esse comitê também pensaria na expansão do projeto, né? Porque a gente pensa em criar uma rede, em fazer a compra coletiva de várias terras. Bom, então a primeira coisa é essa, todo mundo está convidada e convidado a participar desse comitê de gestão macro, participando do Instituto Saíra, sem custo, tá? Então, só mandar uma mensagem ali que a gente está estruturando ainda a forma de as pessoas se associarem ao Instituto, tá? Mas é gratuito. Outra questão é que esse comitê macro é uma coisa que faz a gestão macro. A gente vai ter grupos regionais, que seriam subcírculos desse comitê macro. E aí que entra o grupo, por exemplo, de São Tomé das Letras, o grupo de Garopaba, de Santa Catarina, o grupo lá do Rio Grande do Sul, que a gente pensa numa ecovila lá em São Chico, né? O grupo da Chapada Diamantina, o grupo da Bahia, das outras áreas da Bahia e tal. O grupo de São Paulo, eventualmente, também. Então, a gente está formando grupos regionais das pessoas interessadas na região e ajudar na construção de uma ecovila na região. Então, eu estou falando aqui São Tomé das Letras porque eu estou aqui e tem um grupo já se formando aqui. Então, por exemplo, São Tomé das Letras, a gente visitou algumas terras já, né? Eu vou sair daqui, eu e a Aba, a gente vai sair daqui nos próximos dias, mas esse grupo vai tá formado já em formação e a gente espera que pessoas ali nos ajudem a continuar pesquisando terra e para que a gente possa, então, pensar na compra coletiva dessa terra com as pessoas interessadas, né? Entende? Então, a ideia é a gente conseguir comprar uma terra de forma coletiva aqui. E daí, como que seria o desenho econômico disso? Tá? Então, primeira coisa, o processo é coletivo. Tá? Não tem um dono do projeto que vai mandar, vai fazer a gestão integral. A gestão é de forma coletiva, tá? Eu sou contador, eu sou administrador também, sou programador. A gente tem vários conhecimentos, a Aba é artista. A gente tem vários conhecimentos. Eu vou ajudar na toda essa parte burocrática. Outras pessoas podem ajudar nisso também, mas a gente precisa de pessoas que queiram tocar o projeto também, queiram participar dessa gestão, da pesquisa de terra, né, em loco, e conversas com as autoridades municipais e coisas assim também, né? E como que seria o desenho econômico disso? Tá? Então, a gente, por exemplo, a gente viu uma terra que custa 250 mil reais, de 7 hectares, 8 hectares. É um exemplo, uma terra interessante para o projeto, né? A gente vai dividir em cotas, tá? A ideia econômica é que cada cota ela custe mais ou menos uns 25 mil reais na fase inicial da compra coletiva de cada terra do projeto, tá? É um valor que a gente chegou através de uma experiência do ano passado de verificar que é um valor mais acessível possível para que o projeto tenha uma viabilidade econômica e uma resiliência de longo prazo, tá? Mais ou menos pelo preço de terra que a gente encontra, a gente consegue encontrar, tá? Por exemplo, nessa terra de 25 mil reais, a gente poderia pensar em 15 cotas, por exemplo, né? Essa terra de 250 mil reais, em 15 cotas de 25 mil reais iniciais. Por que 15 cotas? Um exemplo. Porque 10 cotas seriam para a gente conseguir comprar a terra de forma à vista, né? Então a gente reuniria 10 pessoas, a gente compraria a terra.
essa terra, ela iria ser propriedade de uma associação que a gente vai criar. Já tem um modelo pronto de estatuto, já tem um método pronto para a gente criar essa associação por cotas. Tá? E cada cota teria esse valor de R$ 25.000 iniciais. Ainda sobram 5 cotas, certo? Essas 5 cotas a gente iria ter para pessoas entrarem depois da aquisição da terra. Posteriormente, a formação jurídica da Ecovila. No momento que a gente forma a Ecovila, a gente combina a valorização dessas cotas de R$ 25.000. Então, essas cotas, no momento da formalização, da compra da terra por essas 10 pessoas, a gente vai fazer um estatuto, uma ata de fundação dessa associação, que vai ser a dona da terra, que vai ser a Ecovila. E essas cotas, elas teriam uma valorização, a gente combina essa valorização, tá? Então, de R$ 25.000 a gente pode valorizar, por exemplo, para R$ 35.000, um exemplo, tá? É mais ou menos essa ideia. Porque as pessoas que ajudaram na compra inicial da terra, elas entraram numa fase embrionária do projeto, a terra ainda nem foi adquirida. Então, elas vão ter uma valorização desse capital investido, né? Tá? E as outras pessoas, elas pagariam o preço de R$ 35.000 por essa cota, né? E depois essa cota poderia ser parcelada também, esses R$ 35.000 poderiam ser parcelados. Por quê? Porque esse dinheiro dos R$ 35.000 da segunda fase, ele iria para o caixa dessa associação, né? Então a gente teria algum dinheiro ainda fora a terra, né? Essa terra necessariamente ela não tem, às vezes não tem infraestrutura e tal. A gente teria algum dinheiro para usar na terra já, para ter um caixa mínimo para a gente usar de forma coletiva como a gente quiser, tá? Então, entenderam mais ou menos a ideia econômica do projeto? E a ideia é que o Instituto Saíra tenha uma cota de governança em cada Ecovila, tá? Para ajudar na integração do projeto. Então, todas as pessoas que são sócias do Instituto, que são associadas ao Instituto Saíra, que participam de qualquer Ecovila, elas poderiam, de repente, transitar nessas Ecovilas. A gente poderia criar uma grande nação, uma grande família, que seriam todas essas ecovilas do projeto integradas através dessas cotas de governança, tá? Isso garantiria uma integração dessas comunidades. Então, beleza. Como que seria... Esse projeto tem alguns princípios, tá? Que são importantes de serem ditos aqui. Cada ecovila, então... só antes disso. Bom, a gente já falou da rede Ressoar, né? Sobre isso, tá? Que a rede Ressoar faria a integração dessas comunidades através do Instituto Saíra e tal. Esse projeto tem alguns princípios, né? São 4 princípios fundamentais, tá? A gente tem um modelo de estatuto para a formação dessas comunidades, dessas ecovilas. Esse modelo pode sofrer alteração até, mas existem 4 princípios fundamentais que são muito importantes para mim e para outros integrantes do projeto, que fazem ter sentido para nós esse projeto, né? Então são princípios que não vão mudar, tá? E que são a cola, talvez, da comunidade. A gente pode dizer que a cola da comunidade, das ecovilas, do projeto, são esses 4 princípios, a integração desses 4 princípios. O primeiro princípio é a questão da não exploração de animais sencientes. A gente pode chamar de veganismo, né? Não que as pessoas tenham que ser veganas, por exemplo, para participar. Mas de forma institucional, a associação que vai ser a dona da terra, ela não vai poder explorar animais para consumo ou para outro tipo de exploração, né? Então a gente não vai criar galinha, não vai criar porco, não vai criar gado, certo? A gente não vai criar abelha para mel, tá? Então, isso é importante dizer, porque esse é um princípio fundamental. Na cozinha comunitária, a alimentação, ela tem que respeitar esse princípio também. Nos projetos institucionais da Ecovila também, né? Mas se a pessoa eventualmente não for vegana e quiser consumir algum produto de origem animal no seu espaço privativo, tudo bem, entende?
Mas na prática, institucionalmente, isso está posto, né? Então é um ambiente muito favorável para esse tipo de consciência, tá? O outro princípio fundamental é relacionado à sustentabilidade e permacultura. Então todos os projetos ou tudo que a gente for fazer, a gente vai pensar na sustentabilidade, na integração com o meio ambiente, seja pensando na construção com o mínimo impacto possível para a natureza, de forma bioconstruída, por exemplo, seja pensando em como a gente vai fazer a gestão dos resíduos das pessoas, do cocô, né, através de biodigestores, de círculos de bananeiras, né, captação de água, agroecologia, agroflorestas e coisas assim, né. O outro princípio é a autogestão, né? Então a gente baseia a governança da Ecovila, isso está no Estatuto Base, a gente se baseia na sociocracia, né? Então não tem voto por maioria, não tem uma hierarquia clássica de direção da Ecovila, né? As decisões, a gente espera que sejam consentidas, né? Que a gente consiga dar o poder na ponta para as pessoas decidirem, para grupos decidirem conforme a sua capacidade técnica, a sua sabedoria, né? Isso, por si só, isso já é um assunto muito legal de ser conversado bastante, tá? Mas esse é um princípio legal, muito interessante. Outro princípio é a questão da não violência, né? Não só comunicação não violenta, que é uma técnica, mas não violência no sentido mais puro, né? Da gente realmente tentar entender que os conflitos são inerentes às aglomerações humanas, aos coletivos. A gente vai ter conflito e a gente não deve fugir dos conflitos. Assim como a gente usa a permacultura, né, o conceito da permacultura, para transformar o que seria um problema, que seria, por exemplo, os dejetos humanos, a gente transforma num recurso, a gente também pensa em transformar os conflitos que existem, que são inerentes a qualquer atividade humana em grupo, em uma oportunidade de crescimento, né? Então, para isso existe método, existe desafios que a gente tem que conversar sobre isso, mas isso é um princípio, tá? Então é isso. Então a ideia é a seguinte: eu e a Aba estamos saindo de São Tomé das Letras, estamos viajando pelo Brasil para conectar pessoas. A gente convida todo mundo a participar da Rede Ressoar, entrando no Instituto Saíra e participando desse comitê geral da gestão do projeto e entrando nos grupos regionais de interesse. Todas as regiões que você tiver interesse, você pode entrar, pode sugerir regiões de interesse para a gente formar grupos. A gente precisa de pessoas líderes, pessoas que queiram tocar o projeto, ajudar a tocar o projeto, que esses grupos regionais, eles vão ter decisões descentralizadas. Então a ideia é a gente conseguir comprar as terras de forma coletiva ou fazer parceria com o proprietário, né? No momento que a gente conseguir o dinheiro suficiente para comprar a terra, a gente compra a terra e transfere a propriedade da terra direto para uma associação que a gente vai criar, tá? Eu mesmo vou ajudar nesse processo macro de criação de todas essas associações, não é? E tá formada e as ecovilas vão se formando nesse ponto. Esse comitê de gestão central, a gente vai se preocupar com a questão macro de tecnologia da informação, de integração das ecovilas e coisas assim. Basicamente é isso. E vamos ver o que acontece, né? Espero muito que a gente consiga reunir muitas pessoas interessadas, formar esses grupos, esses coletivos regionais e comprar as terras para que a gente possa formar as ecovilas, as associações, e dentro de algum tempo a gente possa ter essa rede florindo, né? Florescendo, e a gente pode ter muita troca enfim, e viver e aprender juntos uma nova forma de existência, né? Onde a gente possa ter mais cooperação, possa produzir nosso próprio alimento. De repente a gente pode pensar numa escola, num projeto macro de criação de uma metodologia de ensino para escolas nessas comunidades, que possam atender outras comunidades também no entorno, né? Que a gente possa ser exemplo, possa de repente ter arte, ter música, né? Produção de alimentos, geração de renda nessas comunidades e coisas assim. É isso. Beijo e nos vemos nessa.
Fico à disposição para qualquer dúvida.